Olá, meus prezados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Esteja sobre todos os nossos irmãos, amigos em Cristo Jesus, os amigos das famílias aí de Cabo Verde, amigos de perto, amigos de longe. Hoje é um dia especial no calendário de oração da nossa igreja, que o dia de orarmos especificamente pelos nossos amigos. E se repete de 15 em 15 dias, os pedidos, né, se repetem. E é claro que nós não aguardamos 15 dias, né? Nós estamos sempre, diariamente, orando pelos nossos amigos, orando pelos irmãos, orando pelas famílias, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida das famílias, porque todos nós carecemos dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Hoje está uma manhã fria, né, aqui na região, e prevista aí uma nova geada, mas estamos vivenciando um dia lindo, né, frio com sol, e aguardamos, esperamos que o sol da justiça, a graça de Deus, esteja brilhando também na sua vida e na sua família. Há amigos que estão muito longe, pelos quais oramos, amigos missionários, pastor Manzaíla Antônio Afonso, lá em Angola, a importante obra ali da Missão Dia, do Seminário Siloé, do CEAS, Centro Evangélico de Ação Social, onde já tivemos o privilégio por 2 vezes de estar presentes ali em Angola. Também o João Martins e a sua esposa Hope, seus filhos, estão lá entre os índios Yanomamis, lá na floresta amazônica, né? Lá próximo à Venezuela. A última informação que nós tivemos do paradeiro dele, né? Estão realizando ali uma obra há muitos anos, muito importante. Nós oramos por eles também, e também oramos por amigos que há tempos não víamos, há poucos dias nos reencontramos, né, por vídeo, pastor Gontijo, irmã Glorinha, sua família ali em Mineiros, né, Goiás, e há amigos no Rio, há amigos lá em Manaus, pastor Silas Celestino, realizando um trabalho maravilhoso ali em Manaus. Enfim, graças a Deus, temos amigos e irmãos espalhados, não estamos citando o nome nem da terça parte, é uma minoria que nós citamos, só os que estão mais distantes, né? Bem mais distantes, mas há muitos outros. Não vamos nos arriscar a citar o nome de todos, porque podemos ser injustos, né? Esquecer o nome de algum aqui na relação que estamos fazendo aqui, mas é claro que nós estamos sempre lembrando desses amigos, dessas pessoas queridas, dos familiares, né? Nossos familiares, e temos sempre orado pelos familiares dos irmãos em nossos cultos de oração. Se você tem um familiar, um parente, um amigo, lá na Igreja Batista em Cabo Verde, a primeira Igreja Batista ali na Praça São Judas, né, em Cabo Verde, saiba que o seu nome é lembrado. Saiba que a sua família é lembrada com carinho diante de Deus em nossas reuniões de oração às quartas-feiras, 19h30. Você pode participar conosco. Um momento muito gostoso, muito aconchegante. Nosso culto é online ainda, mas é um culto muito aconchegante, porque nós podemos nos ver. Nós não fazemos live, nós fazemos o encontro mesmo na sala do Meet. Então, nós nos vemos ali, temos mais liberdade do que se estivéssemos presencialmente. É claro que é importante o encontro presencial, estamos aguardando o melhor momento. A igreja votou no grupo que participou dessa consulta há poucos dias atrás. Nós convidamos a igreja para uma consulta e todos ali concordaram em que devemos aguardar mais um pouco o nosso retorno para voltarmos com mais segurança. Nós somos da linha que segue a prudência, a sanidade. Nós aproveitamos o dom que Deus nos deu de pensarmos racionalmente, é um dom de Deus isso. E então vamos pelo caminho da prudência, né? E nós também temos nosso encontro às sextas-feiras, aqueles encontros do pré-discipulado, projeto de discipulado, onde estamos estudando as raízes da nossa fé batista, né? Bíblica, em primeiro lugar, e batista. Tem que ser assim, a fé bíblica batista, não batista bíblica, né? Nossa fé, as raízes, têm que estar alicerçadas aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E estudaremos também a nossa história, então, estudando as nossas raízes doutrinárias e históricas, né? Às sextas-feiras,
às 19h30 também. E também, aos domingos, 18 horas, o nosso culto de adoração, de louvor, de proclamação dessa palavra do Evangelho da graça de Deus, que traz vida, que traz restauração. Se junte a nós. Você é nosso convidado para estarmos juntos às quartas, 19h30. Sexta-feira é o encontro mais íntimo de discipulado, mas se você quiser participar, nós abrimos a porta da sala lá no Google Meet e também a porta do nosso coração está sempre aberta. E aos domingos, às 18 horas. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você conosco, ok? Quarta-feira, dia 28, ontem, portanto, nós começamos um novo estudo e sobre oração, já que é culto de oração, já que nós temos um calendário de oração, nós estamos pensando novamente nesse tema tão importante. Já conversamos sobre isso algumas vezes, mas agora nós vamos pensar de uma forma mais sistematizada, né? E sobre a oração. Então, hoje nós vamos dar apenas uma introdução e depois, na próxima quarta, vamos prosseguir, né? E não sabemos se terminamos na quarta ou se vamos avançar para outra quarta. O assunto é muito rico, né? A oração. Nós vamos começar levantando uma questão. Vamos pensar aqui, fazer alguns questionamentos e analisar na Bíblia essa importante doutrina da oração. Segundo a Bíblia, há muitas opiniões sobre a oração, há muitos conceitos, mas nós queremos ficar com a Bíblia. Claro que nós vamos ter que citar alguns conceitos que consideramos antibíblicos, mostrar por que são antibíblicos, mas a nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. O primeiro questionamento que levantamos vai ser o nosso tema geral e outros questionamentos vão ser levantados. É o seguinte, olha aqui. Será que Deus realmente responde à oração? Será que Deus responde à oração? Com certeza sim. Não vamos dar a resposta no final, não. Já vamos começar dando a resposta. Sim, Deus responde à oração. Nós cantávamos aqui na Igreja Batista em Guaxupé, alguns anos atrás, poucos anos atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, nós cantávamos, aleluia, Deus atende a oração, aleluia, Deus atende a oração. Se orarmos pela fé e em nome de Jesus, aleluia, Ele atende a oração. Nós continuamos crendo nisso. Deus é um Deus que atende a oração, tem prazer em nos receber diante do trono da sua graça, se nós formos pelo caminho certo, né? O único caminho, lá em Hebreus diz que o caminho que foi aberto por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, chamado de um novo e vivo caminho. Então, se formos por esse caminho, Deus tem prazer em nos receber diante do trono da sua graça, em ouvir a nossa oração e responder a nossa oração. Ouvir e responder. Nenhuma oração fica sem resposta, não. A única questão é a seguinte: com certeza Ele atende a oração, porém, nem sempre como queremos. Depende do porquê oramos, quais são as nossas motivações. Como oramos? Será que a oração nós fazemos como sendo uma espécie de mantra que os orientais usam nas suas religiões? Será que é um mantra a oração? Como oramos? E para que oramos? O que queremos? Quais são os nossos objetivos? É nisso que vamos pensar daqui para frente e convidamos você para nos acompanhar nessa jornada, ok? Muito bem. Nós vamos a um texto bíblico muito conhecido. Então diz assim a palavra de Deus, Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia,
a súplica do justo. Que Deus nos faça compreender a sua santa palavra. Tiago, capítulo 5. Mas há um outro texto anterior a esse, no capítulo 4, que também nos dá uma luz, clareia a nossa mente também, quando pensamos em como, por quê, para que oramos. Tiago 4 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, esse ambiente aqui, Paulo já disse para o seu discípulo, né, Timóteo, que ele queria que os homens orassem em todo lugar, mas levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. A oração que é acompanhada com ódio, com desejo de vingança, com amargura, né, com contendas, com guerras. Tiago está dizendo aqui, olha só, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, aquela oração com sentimentos egoístas, individualistas, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ignoramos isto? Ele anseia habitar em nós, o Espírito Santo, ter comunhão, ele anseia. E nós, quando oramos, a oração é aquele momento de comunhão ou é apenas um meio para obtermos bênçãos? É um instrumento de conquista de bênçãos. Como vemos a oração? Então, esse como aí, essas perguntas vão nos acompanhar, né? O porquê, o como e para que oramos. O Espírito Santo tem prazer em ter comunhão conosco. E nós temos esse prazer em ter comunhão. Há um hino do cantor cristão, um velho hino, 148, creio. Bendita a hora da oração. É bendita a hora da oração para nós, na sua vida, na minha vida. É bendita essa hora. Você anseia pelo culto de oração, como anseia por uma coisa maravilhosa aí que possa acontecer na sua vida? Você fica ansiando a resposta, por exemplo, de um concurso, que você fez e que vai lhe abrir portas para uma carreira. Você fica ansiando aquele momento de ouvir a notícia, né, de que você conseguiu. Você anseia pela presença de Deus, pelo momento de oração, de comunhão com Deus e com os seus irmãos. Da mesma forma, antes, Ele dá maior graça. Você tem consciência, quando ora, que está na presença de um Deus de graça, de misericórdia, e que tudo que Ele faz, o próprio fato dele nos ouvir, já é pela sua graça. E que nós não temos condições de conquistar nada. Há muitos ensinamentos errados sobre a oração e muitos têm sofrido um bocado. Muitos têm sido espezinhados, humilhados por acreditarem em doutrinas que não têm base na Bíblia. É lamentável isso. É lamentável, ok? Deus da maior graça
Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como oramos? Há humildade na nossa oração? Ou o nosso coração está cheio de soberba? Se Deus responder a nossa oração do jeito que nós queremos, porque nem sempre Ele responde do jeito que nós queremos, Ele sempre responde, mas nem sempre do jeito que nós queremos. Mas quando Ele responde do jeito que nós queremos, aquilo que nós esperávamos, aquela cura veio, aquele milagre aconteceu, aquela porta se abriu, aquele socorro foi dado. Como nós usamos essa experiência? Exaltamos a Deus, levamos mais pessoas a se aproximarem e dependerem mais da graça de Deus? Ou apresentamos um testemunho que nos torna modelos de fé? A minha fé, olhe para a minha fé. Eu compreendi o segredo, a chave, eu domino a chave que abre a porta do céu. A minha oração, as minhas declarações, porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Há muito engano nessa área também de oração. Essa doutrina tem sido muito bombardeada, né? Com pensamentos que vêm de religiões orientais e do paganismo, foram infiltradas e muitos estão sofrendo por causa disso. Nós vamos ver o seguinte: como devemos nos sentir quando a resposta não vem logo? Quando nós, do nosso ponto de vista, da nossa maneira limitada de ver o tempo, né? Nossa percepção de tempo é muito limitada, é cronológica, e nós estamos presos a isso, né? Então achamos que a resposta não vem logo. Deus vive noutra dimensão, Deus é eterno, infinito, ilimitado, né? Ele vê de outro jeito, mas nós temos o nosso jeito limitado de ver as coisas, né? Então, do nosso jeito, do nosso lado, a gente acha que está demorando muito uma resposta. O que devemos fazer? Como devemos nos sentir? Você muitas vezes faz tudo o que pensa ser necessário, Nós estamos afirmando tudo que é necessário, porque tem muito ensinamento que não condiz com a palavra de Deus aí, nesse meio. Então, preferimos usar essa expressão. Você faz tudo que pensa ser necessário. Às vezes você aprendeu que Deus só vai responder você traz uma ideia lá do paganismo, né, que invadiu aquele cristianismo religioso, institucionalizado, né, aquela ideia de merecimento, né, como os fariseus tinham, né, aquela ideia legalista, né, se você fizer isso, você vai obter. Se você não fizer isso, e tem muitas igrejas que surgiram pregando esse tipo de evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus. Está cheio de rudimentos do homem, do ser humano. Exatamente como os fariseus faziam. O problema não estava na lei. Paulo diz que a lei é boa, perfeita, é de Deus. Mas os homens colocaram os seus rudimentos ali, e Jesus acusou os fariseus que eles não cumpriam e ainda impediam as pessoas de cumprir. Eles colocavam um fardo muito pesado sobre as pessoas que nem eles carregavam, e também impediam as pessoas de carregar. Impossível. Muitos hoje, em pleno século XXI, vivem debaixo de fardos pesados ainda, apesar de que Jesus disse há 2000 anos atrás
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Deixe o jugo do fariseu para lá, o jugo dos líderes, dos gurus, dos falsos profetas, dos pregadores do evangelho legalista, não do evangelho da graça, que diz que você tem que fazer isso, propósito, jejum. Até o jejum é visto como um meio de amolecer o coração de Deus. Deus está lá, segurando a bênção, ranzinza, né? Segurando a bênção. Então você tem que jejuar, você tem que se penitenciar, né? Fazer penitência mesmo. É a velha ideia da penitência, de que o homem, fazendo penitência e fazendo isso e aquilo, ele vai obter o favor de Deus. Infelizmente, é essa ideia no meio de igrejas que se chamam evangélicas, que deveriam estar vivendo e proclamando somente o evangelho da graça, mas muitos estão debaixo desses fardos, né? Então você faz tudo o que pensa ser necessário, confessa, chora, jejua, entrega o dízimo. Esse irmão aqui, dizimista fiel, Deus vai abençoar ele, né? Então, aprendeu assim, né? Então, tudo isso são meios de obter graças, né? Faz a reconciliação e nada acontece. O que fazer? O que fazer? Vai continuar firme aqui, esperando como essa senhorinha aqui, né? O que fazer? Em muitos lugares a pessoa vai ouvir a seguinte condenação, resposta condenatória: a culpa é sua. Você não recebeu do jeito que você queria, o que você esperava, porque você é culpado. A velha concepção dos amigos de Jó. Jó, você está sofrendo tudo isso, Deus não está respondendo às suas orações, porque você é culpado. Isso é uma velha ideia, né? Colocam roupas novas sobre velhas ideias, para, né, uma outra roupagem. Agora, essa roupagem tem uma roupagem evangélica, né? E muitos acham até que isso aí, essa roupagem nova que colocaram nessa velha ideia errônea, né? Essa falsa ideia, né? Que os amigos de Jó tinham. Então, ela recebeu uma roupagem nova, uma roupagem evangélica, e muitos olham e acham a roupa bonita. Olha, isso é fé, movimento da fé. Puxa, saber conquistar as bênçãos. Puxa, saber realizar a fé e tal. Se você souber dominar esses princípios no reino espiritual, então você vai ter a chave na mão para você abrir a porta a hora que você quiser. Roupagem nova em velhas ideias errôneas, né? Que lamentável. E quantas pessoas estão debaixo desse jugo e ouvindo essas respostas acusatórias: a culpa é sua. Porém, saiba que a resposta demorada à oração é uma das experiências mais comuns compartilhadas até mesmo pelos mais santos filhos de Deus. Paulo pediu 3 vezes para Deus o livrar de um espinho na carne que o fustigava, e Deus respondeu. Deus sempre responde, mas não respondeu do jeito que Paulo queria, não. Deus respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho na carne, nós não sabemos o que é, né? E também não precisa saber. Ele fazia com que Paulo se sentisse fraco e dependente da graça de Deus sempre. Então, Paulo era uma pessoa sempre dependente da graça de Deus. Paulo tinha motivo para... Se alguns hoje acham que tem motivos para se engrandecer, né? E contando testemunhos de coisas irreais, né? Mas
Imagina Paulo, né, que vivia sinceramente diante de Deus e Deus operava maravilhas através dele. Ele foi elevado ao terceiro céu, demorou 14 anos para falar, para contar essa experiência. E quando foi contar, foi assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, todo constrangido, com medo de estar se exaltando. Olha só que diferença! Hoje vão para a televisão e contam e conseguem angariar milhares de seguidores e milhões de dólares e construir impérios por causa de experiências que você nem sabe se realmente aconteceram, né? Porque quando a experiência se trata de experiência genuína, ela serve para quebrantar, para humilhar, humilhar no bom sentido, tornar o ser humano humilde, né? Não é a humilhação negativa, mas para humilhar, quebrantar o eu e exaltar a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas muitos falam como se a conquista, o mérito fosse seu. É a minha fé, é a minha experiência, é a minha comunhão com Deus, porque eu domino as chaves do reino lá que abre as portas. Só faltam dizer, sigam-me, mas dizem na prática, né? Com as atitudes falam mais alto do que as palavras, a gente sabe disso. Então, temos que ter cuidado com o que ensinam por aí, com muitas visões sobre a oração. Será que nós somos culpados mesmo? Né? Quantas pessoas estão carregando culpa desnecessariamente? O sofrimento vem em dobro para essas pessoas. Sofrimento em dobro. Isso é lamentável, né? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. O tempo já não nos é favorável, né? Nós não queremos ficar muito tempo aqui também, porque vamos analisar, como dissemos no início, aos poucos, e será um prazer se você nos acompanhar, ok? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, preciosa para Deus. Deus abençoe a sua família. Continue orando com fé e aguardando a resposta de Deus, porque Ele tem prazer na comunhão e Ele tem prazer em receber você, se você se chega a Ele através do único caminho que é Jesus. Ele tem prazer em receber você, receber e atender a sua oração no tempo dele, da maneira dele, que é sempre a melhor. Ele tem sempre o que é bom, agradável e perfeito para nós. Essa é a vontade de Deus. Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.